Tanto o Lula quanto o Bolsonaro são dois cânceres para o Brasil. A minha definição sobre Lula e Bolsonaro é o seguinte, ó, você prefere morrer sendo atropelado por um caminhão ou sendo atropelado por um trator? E a pessoa que está recebendo Bolsa Família vai continuar recebendo Bolsa Família dela, só que eu vou criar meios para que aquela pessoa comece a trabalhar. Eu não quero a pessoa que vive no Bolsa Família pensando que ela vai passar a vida inteira dela no Bolsa Família. Eu tô aqui para falar, olha, não só os políticos daqui estão errando, como vocês estão errando em votar, em dar seu voto, em vender seu voto para político ladrão. Sou fundador, na verdade, do Movimento Brasil Livre, organizei as manifestações que derrubaram a Dilma Rousseff, defendi a prisão do Lula e vi que não dava para ficar só cobrando os políticos, a gente tem que entrar lá para fazer as coisas acontecer. E a gente defende uma série de coisas que acho que muita gente aqui vai concordar, talvez umas pessoas fiquem bravas, acho que bandido que vai assaltar alguém a mão armada, alguém que coloca uma arma na cabeça de outra pessoa, ele não pode sair da cadeia. Eu não acredito em reabilitação, eu não acredito em recuperação de ladrão, eu não acredito que a política também tem que ser feita só para manter as mesmas famílias mandando nas mesmas cidades. Eu tenho um plano muito agressivo aqui para o Nordeste, para fazer o Nordeste crescer. Inclusive, eu tenho uma tese, e a tese é verdadeira. Eu não estou de populismo, não vou aqui ficar passando a mão na cabeça das pessoas, porque eu acho que as pessoas ainda votam muito mal aqui no Nordeste. Então, estou aqui para falar a real. Mas o meu foco, ganhando a eleição para presidente da República, é tornar o Nordeste desenvolvido, porque se o Nordeste desenvolve, se resolve todos os problemas do Brasil, e eu provo para a galera aqui. Se a gente resolve o Nordeste, todo o resto do Brasil se resolve. Vocês estão ouvindo na rádio uma pessoa que vai ser presidente do Brasil e que vai realizar algo muito grande. O que é algo muito grande? Lembra que eu pedi para vocês, estão me ouvindo, fecharem os olhos e imaginarem a sua cidade como ela deveria ser? Agora imaginem comigo o Brasil como deveria ser. Um Brasil com estradas e ferrovias conectando tudo, com muita indústria, com as cidades seguras, recebendo turistas do mundo inteiro. O Brasil que tem várias marcas de vários produtos legais sendo vendidos para o mundo, criando filmes, criando música, que as pessoas ao redor do mundo vão assistir, vão querer conhecer mais sobre esse lugar. Um Brasil que tem a bomba atômica para nenhum país vir aqui querer meter o bedelho. Um Brasil que tem agricultura, mas que também faça produtos industriais com agricultura, com aeroportos legais. Um Brasil que as ruas sejam bonitas, arborizadas, que uma criança saia da casa dela para ir para a escola segura, tranquila, ela chega na escola, aprende a falar português, inglês, aprende a programar, volta para casa dela e está preocupada só com o seu futuro e não se ela vai ter merenda ou se ela vai ser roubada. Um país em que você não vai ter, no meio da escola, a gente ouvindo aquelas músicas horrorosas de funk, com o cara com o cabelo vermelho ensinando a menina a rebolar até o chão. Esse país é possível. O que eu descrevi aqui para vocês, meus amigos, é só ter vontade de fazer. Eu não vejo nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem ninguém com vontade de fazer isso. Eles nunca fecharam o olho e pensaram nesse país. Pois bem, eu já fechei o olho várias vezes e pensei nesse país e eu quero fazer ele acontecer. É por isso que eu sou pré-candidato. E só eu tenho essa imaginação, meus inimigos não têm, meus adversários não têm. Eu já escrevi livros sobre isso e milhares de jovens, na verdade milhões de jovens no Brasil estão divulgando essas ideias sem parar por todos os lugares. E é por isso que a gente está crescendo sem os outros perceberem. Nem as pesquisas ainda estão captando. Quando as pessoas perceberem o tamanho disso aqui, a gente vai estar grande demais para ser ignorado. E nós seremos o fato mais importante dessas eleições. Eu estou falando aqui em Garanhuns, que inclusive é um lugar que o Lula tentava se vincular muito aqui, na Ilha de Caetés. Falo aqui para vocês, aqui em Garanhuns vocês são os primeiros a ouvir. A política brasileira vai mudar a partir desse ano. E o que nós vamos fazer vai ser muito grande. Então, foi isso que me moveu desde o início e é o que vai me mover até o fim. Imagina o seguinte, os presidentes do Brasil só ficam falando enrolation. O enrolation é aquela enrolação. O Lula falou, vou te dar picanha e cerveja. O que significa isso? O que significa? Se dar picanha e cerveja é fazer ter uma estrada melhor, duplicada, para você vir dessa região aqui e lá para Recife? É isso. O que é? É sempre muito vago. Eu acho que assim, o que eu quero propor para as pessoas, eu digo, o partido que eu montei é o partido da imaginação. Imagina um país que você vive numa cidade pequena, cidade de 30, 40 mil habitantes, que tem umas 4, 5, 6 indústrias grandes, tem uns serviços legais, a rua bem arborizada, a calçada você consegue andar, não tem favela e você não vai ser assaltado na rua. Se você fechar o olho, e você que está me assistindo aqui é de uma cidade pequena, olhar, fechar o olho e imaginar a melhor versão dessa cidade, eu digo para você, dá para construir isso já nos próximos 10 anos. Nos próximos 10 anos dá para você sair de uma cidade que é eventualmente precária, que você depende do prefeito para viver, e ir para um lugar bom de viver. Você não precisa viver em um lugar que tem favela, você não precisa viver em um lugar que você tem que ter um emprego com a prefeitura, e você não precisa viver em um lugar em que um bandido vai botar uma arma na tua cabeça. Nós conseguimos resolver isso tudo rápido, até porque os problemas do Brasil não são complexos. Quem vende que o problema do Brasil é complexo está mentindo. Acabar com o bandido é muito fácil, a maior parte dos países sérios conseguem fazer. El Salvador resolveu em 3 anos a bandidagem, Vietnã resolve, Singapura resolve, por que a gente não resolve? Mesma coisa, crescimento econômico com todo o potencial nosso, dá para ter. Só que você tem um inimigo muito claro, e esses inimigos são os pequenos prefeitos e os políticos do centrão que cuidam das cidades menores e que, no final do dia, compram o voto da população. Então eu vou acabar com isso. Não vai ter prefeito comprando voto e não vai ter povo vendendo voto. Se eu pegar um cidadão no Brasil vendendo voto, eu vou botar ele 10 anos na cadeia. Então já tô avisando essa galera que gosta de receber um dinheirinho para votar, vou prender vocês. E o político, eu vou prender 20 anos na cadeia. Não vai ter mais essa história de comprar voto. O que vai ter é o seguinte, resolver problema, e aí essa cidade que vocês aí estão me ouvindo, estão imaginando, a sua cidade, a melhor versão dela, ela vai acontecer. E eu prometo, ela vai acontecer em 10 anos.
Tanto Lula quanto Bolsonaro são dois cânceres para o Brasil. A minha definição sobre Lula e Bolsonaro é o seguinte, ó, você prefere morrer sendo atropelado por um caminhão ou sendo atropelado por um trator? Um caminhão e um trator são diferentes, mas ambos vão esmagar você. Então, no fim do dia, nós seríamos oposição ao Lula e ao Bolsonaro, como fomos oposição ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro era corrupto, o governo do Bolsonaro foi ruim, teve desvios de dinheiro até com barra de ouro no Ministério da Educação. E o governo do Lula é um governo corrupto, é um governo taxador. Eu acho muito louco que a gente olha o filho do Lula, que é o Lulinha, ele está envolvido no esquema do INSS. E o filho do Bolsonaro, o Flávio, está envolvido em outros esquemas também. Um exemplo maior é o exemplo da rachadinha. Então, são pessoas que têm famílias corruptas, que tornam o Brasil um lugar pobre e obrigam a gente a ter que ficar discutindo entre Lula e Bolsonaro. Quem fez o Lula ganhar, na prática, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro que tomou as decisões que terminaram por soltar o Lula. O Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato. E mais, o filho dele, Eduardo, não sou eu falando, é só o pessoal pesquisar, comemorou que o Lula foi solto. Olha, com o Lula solto nós vamos poder ter a polarização e derrotá-lo. O que aconteceu? Eles soltaram o Lula e o Lula ganhou deles. Né? Então, assim, a culpa não é nossa. Quem tinha bilhões para fazer campanha era o Bolsonaro, não eu. Eu falei, olha, eu sou oposição aos dois porque eu quero construir um Brasil diferente desses dois caras. O Brasil não melhorou com o Bolsonaro, o Brasil também não melhorou com o Lula, e a gente está ficando para trás. O Brasil já não está nem entre as 10 maiores economias do mundo mais. O Brasil não tem tecnologia, os outros países estão indo para o espaço, os outros países têm inteligência artificial. A gente está aqui discutindo se vai dar luz de graça ou gás de graça para as pessoas mais pobres. Se eu perguntar para o Flávio Bolsonaro uma proposta do Brasil, não tem. Se eu perguntar para o Lula, ele vai falar de novo que é picanha, e ninguém está comendo picanha. Então, na prática, vamos largar esses dois idiotas e vamos pensar em fazer coisas ambiciosas. Vamos falar com o Elon Musk, vamos instalar base espacial no Brasil, vamos falar com base de lançamento espacial no Brasil, vamos trazer empresas que produzem carros elétricos no Brasil em escala, vamos ter inteligência artificial, vamos facilitar para o empreendedor ganhar dinheiro, vamos pegar o pessoal da agricultura, e aqui, por exemplo, vamos citar a região de Petrolina, produz muita fruta lá. Além de fruta, vamos fazer suco concentrado, vamos fazer sorvete, vamos ter marcas para exportar sorvete, vamos juntar aquilo que a gente faz bem e agregar mais valor, vamos tratar de ficar rico. Essa turma vive falando também, não, o Bolsonaro é muito bom, ele é muito brabo. O que o Bolsonaro fez para matar bandido no Brasil? As facções, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, isso não sou eu falando, isso todo mundo sabe, todo mundo vê, cresceram durante o governo do Bolsonaro e do governo Lula. O governo Lula é amigo das facções, basta ver que as facções visitaram o governo do Lula agora no mandato dele. O governo do Bolsonaro não fez nada. Não adianta o Bolsonaro ficar fazendo arma, mas ele não matou bandido. Assim, um governo nosso tem que eliminar os caras, e eliminar sem dó. Apareceu com uma metralhadora, disse que controla uma região, você não vai mais viver. E é isso que a gente quer fazer, e é tudo muito simples. Então, no fundo, o Bolsonaro e o Lula são só dois lados de uma mesma moeda. Sim, existem políticos honestos. São poucos, mas existem. E você tem que ver o político honesto como aquele cara que topa perder voto pelo que ele acredita. Político, em geral, ele está sempre atrás de voto e ele sempre vai falar o que os outros querem ouvir. Então, quando ele fala que, eventualmente, um político fala o que você quer ouvir o tempo todo, você tem que desconfiar dele, porque ele está te enganando. Ninguém vai concordar com você em tudo. E aí o político que fala aquilo que é popular, ele, em geral, ele quer enganar para chegar no poder. E as pessoas se apaixonam por isso. Por isso tem muitos políticos que são só populistas, que eles falam o que o povo gosta de ouvir. Político bom é político que fala pro povo o difícil. Então eu tô falando agora difícil. Olha, você que vende o seu voto, que você acha, olha, eu sou amigo daquele vereador, ele é muito legal, ele me deu um cargo, ele vai me dar um dinheiro, olha, ele me deu uma roda de uma bicicleta, ele me deu encheu o tanque do meu carro quando eu pedi. Eu estou vendo você, eu vou prender esse político. E se você for pedir isso pra ele, eu vou prender você também. Isso é o que um político sério faz. Eu vou falar, isso aqui vai ter regra, não vai ser bagunça, e eu vou punir você se você se comportar de maneira errada. Existem pessoas que fazem isso? Existem, são poucas. Mas vocês têm que procurar essas pessoas assim. Eu também estou procurando essas pessoas. Se tem uma pessoa que está aqui no estado de Pernambuco, que está me ouvindo, está em Alagoas, e tem essa postura e tem esse comportamento, eu quero que essa pessoa entre no meu partido. Eu quero que o meu partido seja feito de pessoas que falem o que é bom e o que é bonito, mas não o que é fácil. O que é fácil é mentira. E a política é feita de mentira. E as pessoas gostam de se iludir. As pessoas são, sabe como aquela menina, às vezes, inocente, que chega um cara com um carro bonito e, no fundo, só quer sacanagem com ela, né? Leva ela pra sair, ela acha que vai casar com ele e ela só é usada por ele. O eleitor é assim. O político chega na eleição, promete mundos e fundos, fala o que quer ouvir, consegue o que quer rapidinho e depois larga e vai pra próxima. Até quando o eleitor vai se comportar? Como mulher de malandro, que é a real. O eleitor tem que parar de ser mulher de malandro. Eu não vou deixar o eleitor ser mulher de malandro. Não vou. Só que eu vou ser duro com o eleitor e vou ser duro com o político. Tá? Esse é o tipo de política que a gente tem que ter. E assim a gente muda as coisas. Você tinha descrito de maneira muito clara. Hoje, se você concorre para prefeito numa cidade, você concorre para vereador, tá? O que acontece sempre, e você é honesto, você tá lá convencendo as pessoas enquanto aparece um ladrão, que ele vai pegar um dinheiro que ele roubou, em geral de emenda roubada, ou contrato roubado, e aí ele vai comprando as famílias. Isso não é justo. Uma pessoa que se vende, ele é tão corrupto quanto o ladrão que desviou dinheiro da saúde, o ladrão que desviou dinheiro da obra e o próprio político. Como é que ele vai cobrar do político depois? Ele não tem condição de cobrar, ele é ladrão também. E a real é, infelizmente, a maior parte da população brasileira faz isso. E isso acontece mais também nos lugares mais pobres. Por isso que isso acontece muito no Nordeste. Então, para salvar o Nordeste, nós precisamos
parar com esse comportamento. E eu vou ter muito problema. Ganhando a eleição para presidente da República, esses políticos ladrões todos vão vir contra mim. E eu vou ter que peitar eles. Eu vou ter que ser muito duro contra eles. Só que, se eu resolvo isso, aí o Nordeste muda rapidinho. Aí vocês vão ver, gente se mudando de Santa Catarina para vir trabalhar em Garanhuns. Você vai ver gente saindo de São Paulo para montar a empresa em Caruaru. É isso que vai acontecer. Porque tem muito potencial não explorado. Só que quando as pessoas e os políticos tomam decisões ruins, aí, né, a gente fica como tá. Eu não quero me estender na resposta. Me dê uma bronca se estiver falando muito, por favor. Mas o que acontece aqui muito é, o Nordeste cresceu menos do que a média brasileira. E os governos anteriores botaram mais dinheiro aqui. Ou seja, botaram mais dinheiro, por exemplo, em Pernambuco do que em Santa Catarina nos últimos 20 anos. Só que Santa Catarina cresceu mais que Pernambuco. Botaram muito menos dinheiro em Goiás do que em Pernambuco. Mas Goiás cresceu mais do que Pernambuco. A gente tem que olhar e falar, poxa, por que isso aconteceu? Temos que resolver esse assunto. E essa é a solução do problema. Tira quem está cuidando mal das cidades, coloca gente séria, muda a cabeça das pessoas para venda de voto, e aí esquece, vai deslanchar. A gente sabe muito bem que o Lula fez um acordo com o Trump. Eu já denunciei isso nos meus vídeos no meu Instagram, de um acordo que foi feito, que envolvia inclusive o Joesley, que é um dos melhores amigos do Lula. Para quem não sabe, o Joesley é o maior produtor de carne do mundo, é o Joesley Batista, dono da JBS Friboi. E ele intermediou essa relação do Lula com o Trump. Tanto que o Joesley foi, em nome do Lula e do Trump, mandar o Maduro sair de Caracas e se mudar para a Turquia. O Maduro que não quis e não cumpriu a parte, né, dele de um acordo que seria bom pro Lula, bom pro Trump, bom para todo mundo, inclusive bom pro Xandão, que o Trump retirou inclusive as sanções pro Xandão. Agora o que o Lula tá fazendo é ficar esperneando para os próprios seguidores dele, falar, isso, o Lula não gosta dos Estados Unidos, porque o Lula ganhou muito brigando com o Trump. Ficou bom para a imagem do Lula, a imagem que ele enfrentou o Trump nas tarifas. Mas isso é só para inglês ver, né? No fundo, os Estados Unidos, se quiserem fazer o que eles quiserem fazer na América do Sul, eles vão fazer, porque o Brasil é um país fraco. É a pergunta, por que o Brasil hoje é um país fraco? Por que o Brasil não conseguiu resolver a questão da Venezuela antes dos Estados Unidos? E a resposta é clara. O Brasil ficou dando dinheiro para a Venezuela, o Brasil ficou apoiando os nossos próprios inimigos aqui do lado, ao invés de ser o líder agora no nosso continente. E aí, quando você não é o líder da tua casa, alguém vem e é. Então, o Brasil deixou de ser o homem que provê, o homem forte na América do Sul, né? O homem que cuida da própria casa, e aí veio os Estados Unidos, que são mais fortes, falou, olha, se só tem frouxo aí, eu vou mandar. E agora eles estão dando as ordens aqui, e infelizmente isso foi gerado pelo Lula e pelo PT. Não adianta o Lula fingir. Que é a famosa CPMI do INSS, né? O que eu posso falar para vocês é o seguinte, esse é talvez o segundo maior escândalo da história do Brasil, Exato. que o primeiro do Banco Master, o terceiro foi o Petrolão, tá? É o escândalo mais cruel de todos. Foi criado um sistema de engano, hora de engano de aposentados, ou um sistema meramente de roubar cadastro e endividar os velhinhos para tomar dinheiro e jogar nessas associações. O que a gente viu? O Centrão quase todo envolvido e o governo Lula envolvido até a tampa, com o filho do Lula, o Lulinha, recebendo dinheiro do careca do INSS. Ele recebia uma mesada do careca do INSS. Outro que estava envolvido é o irmão do Lula. E aí, pra gente ver como o escândalo é gigante, porque vocês estão me ouvindo, o escândalo já deu muitos bilhões, muita gente ficou bilionária roubando dinheiro de velhinho. E aí uma parte desse dinheiro foi parar e foi ser aparentemente lavado em algumas igrejas. Teve igreja evangélica, ligadas inclusive à direita, que receberam dinheiro disso. Está tendo uma briga gigante agora envolvendo o Malafaia e a Damares sobre isso. Uma briga muito feia. E a Damares está certa, tem que investigar. Uma parte desse dinheiro também era lavado, sabe onde? No Banco Master, que é o maior escândalo da história do Brasil. E o homem do Banco Master, o Daniel Vorcaro, comprou todo mundo, na política, seja de direita, seja de esquerda, gente do judiciário. Ele fazia, eu tenho que ser até cuidadoso com as palavras aqui, festas, né? E ele filmava as coisas que aconteciam nas festas. E as festas eram festas assim, que acontecia muita luxúria, certo? As pessoas ficavam peladas e se divertiam muito. Pra você, né? Com essas imagens, com essas imagens, muita gente tem medo de falar dele. Por isso que ninguém quer falar dele. Né? E ele é um homem mais perigoso do Brasil hoje, porque ele tem imagens, ele tem informações de todo mundo, ele comprou todo mundo. Veja que ele foi preso e foi solto logo em seguida. Então, quero que todos entendam, assim, há um escândalo gigante que envolve o INSS, mas ele se mistura com o do Banco Master e, no fundo, ele se mistura com essas pessoas que administram o Brasil. Judiciário, política, PT, Centrão, todo mundo está envolvido. E aí é o momento que o eleitor tem que olhar e falar, nós precisamos colocar alguém que não tem nada a ver com isso, que não tenha medo de bater de frente com esses caras. E nós precisamos procurar esse caminho. Não quero indicar a voto aqui, nem posso, mas as pessoas têm que fazer uma escolha. Eu sou contra o desarmamento. Eu acho que a legislação do desarmamento é uma legislação ruim, é uma legislação anti-direito de defesa. Acho que o governo Bolsonaro errou em fazer por decreto, vamos dizer, a permissão para que as pessoas pudessem ter arma. Porque quando você faz por decreto, o presidente seguinte pode derrubar o decreto, que foi o que o Lula fez. Exato. Então o Lula derrubou um decreto é derrubado por outro decreto. Se fosse lei, o Lula teria que passar no Congresso. Tá? Então, essa é uma realidade. Você acha que ele teria chance de passar pelo Congresso? Eu acho que tem, especialmente em 2021, o Bolsonaro entregou o governo inteiro pro Centrão. O ministro da Casa Civil dele era o Ciro Nogueira. Estava o Centrão inteiro.
Ele não passou nada com esses caras. Eu me pergunto, o que esses caras fizeram? O Bolsonaro deu o governo inteiro pros caras e ele não passou uma proposta dele. Só passou aquela PEC kamikaze, que aumentou um monte de gasto do governo. Mas, assim, o que ele se propôs quando ele concorreu, que ele falou que ia matar bandido, ele ia dar arma pras pessoas, ele na prática não fez. Ele na prática não fez. As facções cresceram e ele só fez um decreto. Então tem que ser via projeto de lei. Só que agora eu vou responder mantendo aquilo que eu falei. Não vou só falar o que o ouvinte ou o eleitor quer ouvir. Tá? Não vai ser com isso que a gente vai acabar com o crime organizado. O crime organizado não vai ser combatido só com o cidadão que tem uma arma em casa. Eu quero que o cidadão tenha arma em casa. Só que eu quero que a polícia tenha muita arma e que a gente tenha leis novas, porque eu quero passar a rapa no crime organizado. E quem vai fazer isso é o Estado. Tá? Então, muita gente fala assim, se me der arma, eu não vou ser assaltado. Não é assim. Infelizmente não é assim. Eu adoraria que fosse assim. O Estado vai precisar fazer isso. O Brasil gasta bastante já com saúde e ele tende a gastar muito mais nos próximos anos porque a população está ficando mais velha. Quando a população ficar mais velha, você tem que investir mais em saúde porque as pessoas vão ter mais doenças crônicas conforme a idade vem, tá? E isso tende a aumentar muito os gastos. Os países que as pessoas envelhecem, a saúde vira um peso gigantesco. Agora eu tenho uma notícia boa. Qual é a notícia boa? Tá chegando agora, por conta da inteligência artificial, um monte de tecnologia que vai facilitar muito o trabalho de prevenção. Eu vou dar o exemplo para a ouvinte, ela vai me entender direitinho. Se a gente coloca um monte de agente de saúde na rua e a gente faz uma coisa chamada prontuário único, toda vez que uma pessoa vai num posto de saúde, vai numa UPA, vai até num hospital privado, o prontuário é o mesmo. E você tem uma ficha com todas as ocorrências que a pessoa já teve. Aí o que acontece? Com a inteligência artificial, com você agregando a tecnologia para ter esse banco de dados de todo mundo, você consegue saber, bom, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Todos os comportamentos que ela tem levam a isso, os sintomas que ela vem tendo levam a isso. Logo, para que essa pessoa não custe tanto dinheiro para o Estado e ela tenha uma vida melhor, vamos fazer um trabalho preventivo? Vamos mandar um agente de saúde, vamos fazer ela cuidar da gordura abdominal. Algum país já tem isso testado? A Inglaterra está indo para esse caminho. Na Eu sei Europa... que o sistema dos Estados Unidos também é muito bom, né? O sistema de informação deles. Acredito Sim. que não seja nesse nível. Sim, mas isso já está começando a acontecer. Vários planos privados, vários hospitais privados que cuidam de clientes, em vários lugares do mundo já estão adequando isso. Porque você tem uma capacidade preditiva gigante, ou seja, você consegue prever o problema. E aí olha como é, você consegue ver, olha, estimamos que em tal região que você tem mais diabetes, que as pessoas estão se alimentando pior, você vai precisar ter mais hospitais focados nisso, você vai precisar enviar mais medicamentos para fazer estoques ali, então você controla o estoque melhor, você controla o atendimento melhor e você previne mais. E uma coisa que a gente vem falando, tá, em vários lugares do mundo, a obesidade, ou seja, a alimentação ruim e o fato da pessoa ficar sedentária é a base de quase todas as doenças que a pessoa vai desenvolver na vida. E a gente está falando assim, vai ter que ter agente de saúde, vai ter que ter prontuário, só que a gente vai começar a cobrar as pessoas para comerem melhor e para fazerem exercícios físicos, tá? Em alguns casos, a gente está discutindo, e não é, isso aqui a gente, não estou querendo ser legal, até falar em trazer o Ozempic e trazer outros remédios, caso não tenha efeitos colaterais, que impeçam a pessoa de acumular gordura abdominal, porque aí o brasileiro precisa ficar magro, o brasileiro está engordando muito. E ficar gordo e com gordura no sangue e açúcar no sangue, gera a maior parte das doenças crônicas que fazem com que a velhice da pessoa seja muito ruim. E aí isso barateia o SUS, faz com que a gente foque em ter um tratamento de qualidade e melhora muito a vida das pessoas. Eu quero viver num país em que as pessoas não precisem do Bolsa Família e o Bolsa Família virou indústria. O Bolsa Família foi colocado a partir de 2004, com o Lula prometendo, só por um tempo, e aí as pessoas vão sair. Na prática, você já tem 3 gerações de pessoas que recebem Bolsa Família e comemoram, né? Gravam vídeos sobre isso. E aí agora é Bolsa Família, mais Bolsa Gás, mais energia elétrica. Ou seja, é muito errado que o Estado precise ficar tirando dinheiro de outras pessoas que estão trabalhando e dando para uma pessoa que eventualmente não está trabalhando. Porque a gente sabe que a maior parte das vezes o Bolsa Família é usado como complemento de renda. Eu tenho que escolher um lado. Na vida você não pode agradar todo mundo. No início, no governo nosso, eu vou estar do lado de quem está pagando a conta. Ou seja, se tem uma pessoa aqui em Garanhuns, em Caruaru, que tem uma lojinha, ou ela é CLT, ou ela é entregador, eu vou falar, calma, eu vou respeitar você primeiro que você está pagando a conta, certo? E a pessoa que está recebendo Bolsa Família vai continuar recebendo Bolsa Família dela. Só que eu vou criar meios para que aquela pessoa comece a trabalhar. A gente precisa transformar todo mundo em cidadão efetivamente útil, pagador de impostos, tá? E que receba as coisas e que fique rico. Eu não quero a pessoa que vive no Bolsa Família pensando que ela vai passar a vida inteira dela no Bolsa Família. Imagina um menino, imagina essa perspectiva. Você é um rapaz que mora, vamos dizer, em Caetés. Você tá lá. Qual é a sua chance de você ter um emprego legal? É bem pequena, porque não tem mercado ali. Você vai ver o quê? O seu sonho na vida como homem é você ter um cartãozinho que o governo vai te dar. Isso é muito triste. Hoje, ser um homem no Nordeste, especialmente para os homens, tá? É quase humilhante. A chance de você ter um emprego, de você construir uma família, de você cuidar da tua família é quase nenhuma. Inclusive, a maior parte dos auxílios que o governo dá vão para as mulheres. Então, ser homem, exercer a tua força, a sua capacidade de criar, não acontece. Aí esses homens vão para outros lugares. Uhum. É muito humilhante para o homem sertanejo e para o homem no Nordeste essa história toda. Então, o nosso foco tem que ser assim. Temos que garantir que as pessoas tenham o que comer,
e tenham essa dignidade para elas terem a sobrevivência delas. Mas nós temos que fazer as pessoas produzirem e ganharem dinheiro e ser autônomas. Porque ficar vivendo o resto da vida inteira de auxílio é muito triste, é muito ruim. Eu não quero isso, não quero isso para ninguém. Para ter indústria, novamente, a gente tem que ter uma coisa chamada agenda de competitividade. Para você contratar, tem que ser mais fácil. Para você demitir, tem que ser mais fácil. Energia elétrica tem que ser barata. Imposto tem que ser pouco e tem que ser muito simples. Você tem que ter mão de obra boa, você tem que ter infraestrutura que leve. E para fazer isso tem que ter investimento. O Brasil optou por não investir. Foi uma escolha que nós fizemos desde os anos 90 e ela se agravou nos governos do PT. Que é, eu vou aumentar o custeio, vou ficar dando muitos programas, vou ficar ajudando os estados, os municípios, as pessoas, mas não sobra dinheiro para investir. Quando não sobra dinheiro para investir, aí você não vai conseguir construir nada novo. E é o que a gente vive hoje aqui. Não tem nada novo sendo feito. Um ou outro setor econômico brasileiro realmente funciona. E aí a gente ficou para trás, né? Então, reindustrializar o Brasil é ter isso que eu chamo de agenda de competitividade. E aí você vai ver que os próprios brasileiros, você permitindo que eles consigam construir, eles mesmos vão tocar a nossa reindustrialização. Lógico que o Estado pode ajudar. O exemplo que eu dei em Petrolina. Por que que na região do Vale do São Francisco, na região lá de Petrolina, a gente não consegue fazer um polo com marcas mundiais de produtos ligados à fruticultura que tem ali? Sorvete. A gente come, né? Tem um sorvete caríssimo, inclusive, que vem da Coreia, que é o Melona, feito de melão. Pô, melão produz ali na região, melão produz no Rio Grande do Norte. Exato. Como é que a gente, que é um dos maiores produtores mundiais de melão, não fazemos um sorvete de melão legal, com uma marca brasileira para vender internacionalmente? Cajuína? Pelo amor de Deus, você está falando aqui com o maior divulgador da cajuína. A São Geraldo, eles não entenderam ainda. A São Geraldo é para ser um produto mundial. Concordo. É para concorrer assim com os maiores refrigerantes do mundo. Como é que a gente não... A gente trata assim, a cajuína é um produto regional. Não, cajuína tem que ser um produto mundial. É o melhor refrigerante que existe, a cajuína. E aí as pessoas ficam... Às vezes falta um pouco ambição, né? Cajuína, produtos ligados à fruticultura. Aqui, por exemplo, a gente vai daqui até Caruaru. Os laticínios, a parte, por exemplo, de embutidos, você tem que ter criação de grandes marcas, não ter medo de criar grandes marcas, de querer concorrer. O pessoal lá de Santa Catarina criou grande parte dos frigoríficos que viraram grandes marcas nacionais também. É pensar, vamos agregar valor às cadeias de produção, à agricultura que a gente tem aqui, isso gera empregos grandes e vamos pensar em exportar, botar esses produtos lá fora. A cajuína é um exemplo assim. A Red Bull, só para falar de uma das grandes marcas mundiais, era só um refrigerantezinho energético da Tailândia, era um produto local da Tailândia, igual a cajuína. Aí foi um austríaco, olhou e falou, isso aqui é uma delícia, eu vou vender isso. Foi, montou uma operação, tornou mundial, tornou a Red Bull o que ela é. Exato. Por que não fazemos mesmo com a cajuína? Olha, eu encontro alguns exemplos que dão muita esperança de que dá para tornar aqui um lugar muito desenvolvido e vejo muitos erros e vi muita pobreza, né? A gente olha, por exemplo, Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade próxima de Recife, que tem bastante dinheiro, tem orçamento. E aí você vai visitar os bairros mais pobres, eles são muito pobres. As pessoas vivendo basicamente ao lado de um canal cheio de bicho morto dentro, com esgoto a céu aberto. As pessoas também jogam lixo lá dentro. Então o que a gente percebe é um contraste muito, muito grande. E um problema, claro, a administração pública, ou seja, os prefeitos, os vereadores, não são preocupados em fazer as pessoas ganharem dinheiro e matar e prender bandido. O foco da administração pública no Brasil hoje, não só no Nordeste, é fazer o brasileiro ganhar dinheiro e prender e matar bandido. Se a gente faz essas duas coisas, a qualidade de vida no Brasil vai melhorar muito. O problema é que não existe esse foco. E isso é especialmente agravado aqui no Nordeste, e eu vi isso muito em Pernambuco. Por quê? Porque basicamente são as mesmas famílias que administram essas pequenas cidades e elas só querem basicamente tocar as pessoas como se fossem gado, dar um pouquinho de dinheiro aqui, diz que está cuidando, dá um empreguinho aqui ali na administração pública, mas a pessoa vive na prática como se fosse um escravo. Ninguém que vai ficar dependendo do município para sobreviver é uma pessoa verdadeiramente livre. Aí o que acontece que é a coisa mais triste? Até hoje, isso, vamos dizer, está acontecendo há 100 anos, as pessoas vão embora do Nordeste e se mudam para outras regiões. Tá? Então, os estados do Nordeste mandam as pessoas embora e as pessoas vão acabar vivendo solitárias, porque elas se mudam sozinhas em outros estados, acabam morando em bairros ruins nos outros estados, acabam às vezes sendo maltratadas. Isso não é correto. A gente tem que fazer o Nordeste se desenvolver. O Nordeste tem que ser um lugar que vai atrair as pessoas do resto do Brasil para vir trabalhar aqui. E tem todo o potencial. E aqui em Pernambuco tem coisas boas. Você tem um polo de frutas em Petrolina, você tem gado leiteiro aqui, você tem indústria leiteira aqui na região entre Garanhuns e Caruaru, você tem um polo de tecnologia em Recife incrível, que é o Porto Digital. Então, quando quer fazer direito, faz. O problema é que a maior parte dos líderes, dos prefeitos especialmente, eles só querem fazer aquela coisa do dia a dia. Ah, eu vou lá, compro uns votinhos aqui, compro uns votinhos ali, faço um show a colar e todo mundo vive pobre. Não dá pra ficar assim. E é isso uma coisa que a gente quer mudar. Eu pretendo mudar essa dinâmica toda no Nordeste. Se eu for presidente, o Nordeste muda todo comigo. O dinheiro do governo federal não vem aqui para criar infraestrutura. O estado todo precisa de muita infraestrutura. O dinheiro que vem, tá? Pernambuco, na média, ele recebe bastante dinheiro do governo federal quando a gente compara com outros estados. O problema é que esse dinheiro não é utilizado para fazer infraestrutura. E para onde vai esse dinheiro? Pernambuco, olha só que maluquice. 7 a cada 10 cidades de Pernambuco não conseguem se manter. Elas precisam de dinheiro que vem do governo federal e aí ele tem uma administração pública. Exato. Então os municípios mais pobres de Pernambuco recebem já dinheiro federal. Só que em vez de a gente investir esse dinheiro para fazer
infraestrutura, melhorar porto, melhorar estrada, fazer ferrovia, fazer parque industrial, que é o que tem que ter aqui para você ter emprego e a galera ganhar dinheiro. Não, você fica dando isso para um político local, que é um prefeito de uma cidade pequena. Esse prefeito é ladrão, ele vai comprar o voto das pessoas, ele vai botar um monte de gente na máquina pública e aquela cidade continua pobre. Por isso que 7 em cada 10 cidades de Pernambuco são dependentes do governo. O que eu proponho é, eu vou juntar um monte de cidade. Tem uma cidade pequena aqui, junta 4, 5 outras cidades, ela vira uma cidade só. Não precisa ter aquela Fusão dos municípios. Faz fusão, acaba com aquela montoeira de vereador, aquela montoeira de prefeito. E se a cidade tiver pouco saneamento básico, se tiver muita bandidagem, se a educação estiver ruim, eu ainda trago um interventor, é um administrador, como se fosse um empresário muito bom, junto com uma equipe muito boa. Eu vou trazer, inclusive, gente de fora do Brasil para ajudar na administração, para melhorar aquela cidade, e aí as pessoas voltam até a administração delas e orgulho de morar ali. E o dinheiro tem que vir não só para custeio, mas para investimento. Como tornar todas essas cidades que a gente, né, juntaria e formaria um cidadão bem grande, capaz de fazer dinheiro e a população viver do próprio trabalho e não viver de dinheiro do governo federal. Do jeito que tá, em vez de a gente fazer estrada, a gente fica sustentando um político vagabundo. E isso, e olha só, foi ótima a tua pergunta, esse é o grande problema do Nordeste. Se a gente resolve isso, a gente começa a resolver o Nordeste. E resolver o Nordeste, resolver o Brasil. As pessoas, os políticos, não só os daqui, mas os de fora, vêm tratar vocês no Nordeste como crianças. Chegam aqui, passam a mão na cabeça, ô, povo bom, povo guerreiro, tá? Eu vou te dar muita coisa. Então falando que vão dar coisas pra vocês e no final a vida de vocês continua muito ruim e boa parte dos seus filhos se mudam para outros estados. Vocês sabem que é assim. Eu tô aqui pra falar, olha, não só os políticos daqui estão errando, como vocês estão errando em votar, em dar seu voto, em vender seu voto para político ladrão. Eu vou tratar vocês como adultos. E adultos têm direitos, mas têm deveres. Eu vou tratar vocês como pessoas que são adultas, têm direitos e têm deveres. E ao fazer isso, eu vou respeitar vocês. Porque uma criança você não respeita. Se a criança fala uma coisa na mesa, você manda a criança ficar quieta. Agora, um adulto você respeita. Eu vou tratar um nordestino como adulto, como alguém capaz. Eu vou fazer vocês serem adultos também para se emanciparem. Vocês vão ter dinheiro, vocês vão tomar as decisões das suas vidas e vocês não vão precisar se mudar para outros estados. Vocês vão ficar ricos e felizes aqui, como tem que ser. E aqui vai ser o lugar que vai ser a locomotiva do Brasil. O meu estado, por muito tempo, São Paulo, foi a locomotiva do Brasil. Agora dizem que a agricultura no Centro-Oeste é a locomotiva. Pois bem, vai chegar um momento do Nordeste ser a locomotiva e esse momento está próximo. Basta vocês tomarem as decisões certas. Obrigado pela oportunidade.